Perdão, queridos, perdão. Boa noite a todos, boa noite. É sempre motivo de muita alegria, de muita felicidade, retornar a essa casa que já visitamos desde os mais idos tempos da mocidade. E deixa para lá, viu? Vai primavera aí, tá bem? Queridos, antes de mais nada, mas muito importante, sintam-se, de certa forma, seres privilegiados. Porque olha só que maravilha, estão podendo estar aqui. Não para me ouvir simplesmente, nada, poderia, quem sou eu para buscar isso, longe da gente? Não, sintam-se privilegiados por estarem aqui, tá? Como estiverem em outras casas, em outros momentos, buscando essa transformação interior, essa melhoria. Sejamos gratos a esse Pai de eterna bondade, de misericórdia, esse Pai que acolhe a todos, que vê a todos em suas necessidades, em suas agruras, em suas felicidades, que conhece a todos e é como se Ele tivesse um GPS do nosso coração, sabe onde estamos, o que fazemos de nossas vidas. Sejamos gratos, queridos irmãos, porque olha, eu costumo sempre fazer essa pequena historinha, essa pequena elucidação. Hoje pela manhã, a maioria de vós, a totalidade de vós despertou. Assim como eu, abriram os olhos e reconheceram o seu quarto, né? Tiveram a percepção que estamos aqui, estamos encarnados, né? Quando sabemos que muitos dos nossos irmãos em Jesus, irmãos nesse Pai Celestial, naquela noite, o Pai resolveu retorná-los à verdadeira pátria, à espiritual. Então, irmãos, sejamos agradecidos por mais essa oportunidade de um dia que Deus nos concedeu. E eis que o dia correu, não? Alguns trabalharam, alguns estudaram, outros cuidaram do lar, das crianças. Foram tantos os afazeres e o dia correu. Mas eis que novamente, na demanda do dia, outros foram recolhidos. Não importa a forma, não importa o porquê, o tempo se findou. Estamos aqui, sentadinhos, refrigerados, tá? Aqui, procurando essa tal melhoria, essa tal evolução, através do conhecimento consolador, edificante, dessa doutrina maravilhosa dos Espíritos. Então, sintam-se privilegiados, no sentido humilde, agradecido, generoso da palavra. A gente arruma tempo para tanta coisa, não é? É tanta distração aí fora. É muita coisa nos desviando a mente, o interesse. Mas eis que aqui estamos. Enquanto o mundo corre lá fora com todo o seu ruído, convidativo, nos perseguindo, tentando nos desviar a atenção para os propósitos mais edificantes. Mas eis que estamos aqui, fortalecidos nessa procura, né? Então, queridos amigos, queridos irmãos em Jesus, sintam-se, sim, privilegiados e deem graças a Deus de todo o seu coração. Desenvolvam esse sentimento de gratidão. Já é uma forma de prece, é uma forma de respeito, de devoção com o Pai. Hoje vamos tratar de um assunto que ele é tão pertinente nos círculos espíritas, nos círculos de autoajuda, nas esferas religiosas, nas conversas de bate-papo, de corredor, de casa. No final das contas, convergem para um assunto que é muito pertinente em nossas vidas, né? A questão do autoconhecimento, que nos leva à reforma íntima. Uma coisa que tem que ficar bem lúcida, queridos, antes de nós começarmos a nossa conversa sobre esse ponto, é que a doutrina dos Espíritos, como assim imaginamos outras religiões, doutrinas também, tá? Não nos obriga a nada. Ela não nos cerceia a vontade, ela não nos diz o que fazer ou o que não fazer, apontando o dedo, de modo algum. Não é isso. Não é a intenção da doutrina dos Espíritos, e de toda a sua literatura, e de todo o seu conhecimento. Muito pelo contrário,
Mas nós temos uma vantagem. Uma vez espíritas e aceitando que a vida, ela não se encerra com a morte não existe, que existe uma comunicabilidade com os espíritos, que existe um mundo espiritual, que a vida lá continua, que a verdadeira felicidade não está aqui, ela nos permite despertar para a necessidade desse autoconhecimento. Ela nos demonstra, nos mostra a importância que isso tem. Estar aqui na Terra, algum de vós já parou para pensar, por que estamos aqui? Qual que é a importância de estarmos aqui encarnados? Porque cada um de um jeito, um de outro, tem que ter um propósito. A partir do momento que começamos a estudar a doutrina dos espíritos, uma coisa é fato. Não existe casualidade, nada é o acaso. Existe toda uma ordem de eventos devido a uma sucessão de reencarnações que nos permite essa condição atual. Temos que observar isso com carinho, com atenção. Mas, novamente, reportando que há pouco falei, a vida é tão convidativa, nos distraímos com tantas futilidades, com tantas outras coisas, que por vezes, se não na maioria das vezes, aquilo que realmente importa foge da nossa atenção. A grande cilada, o grande perigo. E lá na frente nós vamos conversar a respeito, somos também trabalhadores da última hora. Então desperdiçar tempo é uma coisa muito perigosa. Qual que é a importância disso, gente? Será que eu não me autoconheço? Mas Oswaldo, calma lá. Eu sei de mim. Será? Eu sei quem eu sou. Eu sou Oswaldo Roberto. Tá? Eu tenho 45 anos, quase. Eu trabalho de garçom em um restaurante. Tá? Nesse momento, estou fazendo uma palestra para vocês no Kardec. Isso são aspectos de quem somos. Isso são aspectos sociais, que são superficiais, que são condicionais. De fato, não demonstram quem nós somos de verdade. Tá? Joana de Ângeles, parafraseando Jung, um grande estudioso da psicanálise, da psicologia, contemporâneo de Freud, ela nos lembra que nós podemos ser comparados, queridos, olha que coisa interessante, a um iceberg. Se alguém lembra, né, dos tempos de escola, quando a gente estuda esses eventos climáticos, né, se é que esse é o nome que se dá, me perdoem, o iceberg ele tem apenas uma pontinha para fora do mar, né? Apenas a pontinha, né? Que o dirá Titanic, né? Por causa de um iceberg que só havia a pontinha lá. O que não podia ser afundado está lá, a milhares de metros para baixo do Atlântico Norte. A parte mais importante está imersa, está para baixo da água. O que nós sabemos de nós, queridos, é praticamente uma pontinha desse iceberg. Quando conseguimos, é o nosso consciente, é aquilo que nós temos consciência, é quem nós somos, ou temos a percepção. Agora, aquilo que realmente nós somos, de fato, o nosso subconsciente, aquilo que, por vezes, em certas condições, em certos momentos da vida, aflora. E às vezes, impressiona e assusta. Porque de fato, naquele momento, nós mostramos quem somos. Então, é até engraçado dizer isso. Como que eu posso não me autoconhecer? Gente, muitos de nós, com mais de 40, 50, 60 anos, certamente quando se olha no espelho, ainda não tem tantas certezas de quem é, do que esperar da vida. Não é verdade? Quantas vezes a gente se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual a razão da minha vida? Então minha vida é isso mesmo? Trabalhar, trabalhar, trabalhar? É isso. Quando a gente se propõe esse exercício de reflexão, de interiorização de nós mesmos, entendermos que somos ainda crianças diante da eternidade.
e que temos que ter a calma e a tranquilidade de refletirmos sobre o nosso dia. Esse exercício de autoconhecimento, queridos, é extremamente necessário. Por quê? Porque estamos aqui na Terra, somos espíritos encarnados, e se somos espíritos encarnados, porque isso é uma necessidade ainda da nossa condição, é porque nós temos que nos retratar, nós temos que nos reabilitar, nós temos que, acima de tudo, continuar com a nossa evolução. Não dá para continuar um processo evolutivo sem melhoria, sem transformação. E a melhoria e a transformação passa pelo autoconhecimento. A gente só melhora, só transforma aquilo que a gente tem consciência, tem o conhecimento de que necessita melhoria, que necessita transformação. Muitos de nós aqui não teria dificuldade de enumerar suas virtudes, não teria dificuldade de enumerar seus vícios, mas teria coragem? Será que num processo profundo, pleno de reflexão, onde a gente, numa entrevista conosco mesmo, seríamos capazes de, responder-nos, olha, preciso melhorar nesse aspecto, preciso melhorar naquele outro, tá? Eu tenho esta característica. Gente, uma coisa que é, uma beleza da língua, que eu acho lindo, e quando a gente se utiliza dela para essas reflexões, vamos recorrer aos verbos. Ninguém aqui, olha que lindo, ninguém aqui é. O ser, é uma coisa muito definitiva. Isso aqui é um livro, não vai deixar de ser um livro. Só vai deixar de ser de um livro se eu destruí-lo, aí ele vai ser resíduos do que outrora foi um livro. Esse aqui é o Oswaldo Roberto. E o que ele se condiciona, que ele tem conhecimento do que ele é hoje, agora. Então eu estou Oswaldo Roberto enquanto espírito. E no meu processo de melhoria, de transformação, eu vou deixando de ser uma coisa, vou me tornando outra. Então hoje eu estou o Oswaldo Roberto. Eu estou a condição que eu vivo hoje. Isso que é maravilhoso. Porque você está uma coisa agora e pode estar outra depois. Mas isso necessita de autoconhecimento. Necessita desse processo de interiorização, de reconhecimento, que somos criaturas falíveis, que tombamos, mas que levantamos, que tombamos de novo, mas levantamos mais rapidamente, e continuamos a cair, a levantar, e a cair menos, e ficar mais tempo de pé. É aprendizado. Por isso que no processo de autoconhecimento, já remetendo às ideias da reforma íntima, não se assustem. Quando a gente reconhece que tem algo que precisa melhorar, vamos citar, a pessoa tem a ideia que ela precisa trabalhar a irritabilidade. Ela, num processo de autoconhecimento, ela identificou essa necessidade. Gente, reconheci que preciso interromper com isso. Aí eu decidi, vou parar, eu vou sofrer. Eu vou sofrer. Por quê? Porque toda transformação, toda mudança, tá? Toda melhoria necessita um processo, um movimento, em que muita coisa dentro de mim é remexida, e muitas vezes isso causa dor, sofrimento. Então tenhamos nesse processo de autoconhecimento a consciência que a transformação, que a melhoria, ela é gradativa, e deve ser contínua, e deve respeitar aquilo que podemos. Às vezes eu não consigo simplesmente arrancar de mim essa característica de uma vez. Ninguém vai virar santo do dia para a noite. Mas se eu vigio meus dias, se eu vigio a minha atitude, eu vou me melhorando. Logo, aquilo que era um vício, aquilo que era um mal dentro de mim, a minha má inclinação, né, ela vai se reduzindo, vai ficando mais fácil. Mas quem somos também? Temos que ter consciência de quem somos. Nós somos, queridos, a soma dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas palavras, das nossas ações. Tenhamos consciência disso. Nós somos a totalidade de tudo isso.
Então vamos analisar nesse processo de autoconhecimento. Como estão as minhas emoções diante do mundo? Os meus sentimentos? Será que eu conservo mais sentimentos elevados? De baixa frequência? Será que com as palavras eu sou mais gentil, doce? Ou sou um pouco agressivo? Tem uma coisa que eu acho engraçado, que às vezes eu esbarro com pessoas ao longo da vida, e é normal, que as pessoas, às vezes, a gente conversa uma com a outra, e aí se observam uma dizendo, nossa, mas você é um pouco ácido, você é um pouco sarcástico. E a outra responde, não, mas eu sou assim mesmo. Complicado isso, não é verdade? Porque às vezes, não quer dizer que a pessoa, ela agindo assim, ela é o melhor dela. A gente sempre pode ser melhor do que estamos agora, sempre. Tá? Vigiamos nossas atitudes nesse sentido. A gente sempre pode ser melhor. Então, se eu identifico que essa minha característica meio rude, eu já tenho percepção disso, dessa minha característica, vamos melhorar isso. É possível. Quando eu mudo a minha frequência, o meu jeito de agir com as pessoas, o que acontece? Eu atraio mais pessoas para próximo de mim. Olha que maravilha, né? Eu começo a desenvolver novas amizades. A visão daquele que me via com certa truculência se modifica. Quem sabe não nasce aí até um perdão? É. Uma das características de ser perdoado e de perdoar é isso. É o outro observar que a gente mudou a atitude com a vida. Aí o perdão nasce naturalmente. E às vezes não é nem verbal. Se nós tivermos essa consciência que nós somos a soma dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações, das nossas palavras, que nós somos a soma de tudo isso, isso nos facilitará esse processo de autoconhecimento. Porque pouca coisa vai começar a nos fugir. Nós vamos observar os detalhes da nossa natureza, queridos. Mas tem uma pergunta que não quer calar, que nós temos que responder. Eu quero. Eu quero isso. Você há pouco falou que isso envolve sofrimento. Você há pouco, Oswaldo, falou que isso envolve dor. Será que eu estou disposto a aceitar um pouco de dor? Será que eu estou disposto a tombar um pouquinho no meu orgulho, na minha vaidade? Para que nesse processo de autoconhecimento eu me transforme, eu me melhore, e eu continue com esta caminhada evolutiva na direção de Deus. Eu quero tanto um mundo melhor, mas o que eu tenho feito por esse mundo melhor? Eu quero tanto o reino dos céus, mas o que eu tenho feito para que esse reino dos céus desça à terra? E esse reino dos céus, queridos, olha só a boa notícia. Olha que notícia linda. Ela desce a todo momento. O reino dos céus desce a todo momento. Em cada um de vós. Não espere que o reino dos céus, como as linguagens mitológicas dizem, né? Que vai abrir o céu e o reino dos céus do Pai vai descer sobre a terra. Não, ele desce em cada um de nós, cada vez que nós nos melhoramos, nos transformamos em criaturas melhores, que amam mais, que perdoam mais, que são paz, que são luz. Isso é instalação do reino dos céus na terra. Pensa o seguinte, na tua vizinhança, se você é luz, e se você promove a luz, e se a sua luz e a sua promoção da luz faz com que um outro desenvolva a luz dele, e que ele promova a luz, e assim por diante, cada um fazendo esse trabalho, como vai ficar iluminado esse lugar? É assim que o reino dos céus se implanta na terra, com cada um de vós. Então promovamos o nosso autoconhecimento, saibamos de nós, reconheçamos as nossas mazelas, as nossas dificuldades e a necessidade de nos reabilitarmos, de nos transformarmos. Quem ganha? Todo mundo. Quem ganha primeiro? Nós mesmos. É difícil? É. É impossível? Não. Quando isso é possível? Agora. Não é igual regime, viu, gente? Segunda-feira. Não é igual regime não, gente. É dezembro, né? Vamos lá para janeiro, porque ainda tem as festas. Tá? Não é igual um sonho, que eu preciso fazer um planejamento. O bom desse tipo de ação é que ela pode começar imediatamente, mudando sua frequência de pensamento. Por exemplo,
Começando a vigiar teus pensamentos. Já é uma forma de autoconhecimento. Eu estou me vigiando. Olha Jesus quando fala, né? Ora e vigia. Vigia teus pensamentos, teus sentimentos, tua atitude com o próximo. Vigia o que você tem feito da vida, o que você tem falado, pensado. Vigia tuas emoções. Mas ora, uma oração sentida, uma oração emocionada, tá? Uma oração que te faça chorar, se for o caso. Porque ela vai criar um padrão vibratório diferente e vai alcançar esferas superiores. E o auxílio vai vir sim, tá? Na medida do possível, da necessidade, tá certo? Para te fortalecer, não para te livrar. Porque a gente tem essa mania, né? Me livra dessa dificuldade, me livra dessa passagem. Uai, como é que eu vou crescer se eu não passo pelas dificuldades? Como? Me explica isso. Como? Como é que o médico vai tratar o doente se ele não fez a faculdade? Se ele não experimentou no exercício antes com o auxílio do professor e por vezes não foi fácil? Não tem jeito, tem que ter. É necessário passar por essas dificuldades. Queridos, o autoconhecimento, ele é necessário, tá certo? E ele nos traz, depois quando a gente começa a entender quem somos, nós começamos até a ter mais paz. Porque nós começamos a trabalhar aquilo que nos tira a paz. Nós começamos a trabalhar aquilo que nos perturba. Já identifiquei, agora eu quero me melhorar. Eu vou começar. Porque fica tudo mais assim. Sabe aquela história? Uma vez identificado o problema, primeiro eu identifico o problema, agora eu vou fazer um plano de ação. Tá? Plano de ação? Tá, então eu reconheço das minhas capacidades, né? Então eu sei que eu não posso fazer uma grande ação que eu não vou dar conta, eu vou parar no meio do caminho. Então eu sei o que eu sou capaz, e na velocidade que eu sou capaz, e eu vou respeitar minhas limitações. Eu só vou ter duas coragens. Eu quero, olha a pergunta voltando. E eu vou persistir. Tá? Quantos de nós aqui sabe da dificuldade que é começar um projeto, um plano e não concluir ele? É o curso de inglês, né? É o curso de artesanato, é o trabalho voluntário, que por mais que, como o irmão há pouco falou, né? Uma vez no mês seria uma bênção para essa casa que a criatura viesse. Mas a pessoa vai uma vez, nunca mais. Aí pergunta, é porque sempre um mas, um porquê, uma desculpa. E precisamos trabalhar nossa reforma íntima. Por que nós pensamos o sentido da palavra? Alguns de vós aqui, queridos, eu imagino, já reformou a própria casa, né? Não digo assim, a gente mesmo vai reformar, mas a gente contratou alguém, né? Ou reformou a moto, o carro, algo que necessitava de reforma, de reparo. Seja porque estava com problema, né? Seja porque a gente queria que ficasse melhor. A reforma íntima meio que tem uma conceituação parecida, só que é conosco. Depois que eu fiz o trabalho de autoconhecimento, de reconhecimento daquilo que eu preciso melhorar, de reconhecimento daquilo que eu preciso parar, de reconhecimento do trabalho que eu tenho pela diante, e que agora que eu preciso começar com esse projeto, eu vou pensar na minha reforma íntima. Tá? Vou pensar aquilo que eu preciso melhorar dentro de mim, como eu vou fazê-lo. Vou começar aos poucos. Sim, melhor aos poucos do que ficar parado. Tanto é que, gente, isso é física, né? O mundo é movimento. A inércia não transforma nada. Tudo se modifica se movimentar. A inércia deixa a criatura na condição estática, sem melhoria nenhuma. Essa reforma íntima, queridos, ela é tão importante, que é para isso que nós estamos na Terra. É para isso que nós estamos aqui. Enquanto criaturas, enquanto espíritos no mundo espiritual, tivemos, né, a elucidação e conhecimento para depois, uma vez aqui encarnados, aplicarmos o nosso plano de voo, né, para a Terra, para essa presente encarnação. Então, nós não estamos aqui ao acaso, estamos aqui para nos reabilitar. A gente sabe que a Terra é um planeta de prova, de expiação. Ninguém veio aqui passear.
Ninguém está aqui a turismo. Quiçá de vez em quando a gente ouve uma conversinha que eu acho tão engraçada, né? Todo mundo com certeza ouviu aqui. Principalmente os pais, agora eu me reporto aos pais, né? Quando o filho olha com aquela cara revoltada e lhe diz com toda aquela arrogância: eu não pedi para nascer. Se um pai e uma mãe não ouviu isso, é possível que tenha falado para os seus pais. Eu falei isso para o meu pai. Eu falei isso para o meu pai. Agora, com um pouco mais de conhecimento, de autoconhecimento de mim mesmo, de conhecimento dessa doutrina maravilhosa, eu agradeço a Deus por Ele ter me perdoado. Eu agradeço a Deus por eu estar aqui encarnado. As fileiras do outro lado são extensas, meus irmãos. Diz por aí, 3-1. Quer dizer, se a gente tem 7 bilhões e poucos de encarnados aqui na Terra, multiplicando por 3 o que tem lá do lado de lá, a gente pode calcular aí uns 22 bilhões de espíritos rogando de joelhos: Senhor, me dá a oportunidade para ir para a Terra, porque eu preciso me reabilitar dos meus erros, dos meus enganos. Eu preciso buscar o perdão. Eu preciso me melhorar. Agora eu tenho conhecimento. Eu sei da necessidade de eu me reformar, de eu continuar caminhando. E a fila está cumprida. E a gente ouve aí falar que as famílias estão querendo cada vez mais curta, né? Antigamente, na época dos nossos avós, né, era 12 filhos, né? 13, 14. Há pouco tempo atrás era 3 crianças. Agora quando tem uma, né, é uma maravilha. Uma, gente. E olha lá, né? Porque de vez em quando a gente ouve as pessoas falar, e não, a gente optou não ter filhos porque a gente quer aproveitar a nossa vida. Parabéns. Parabéns. Mas respeitemos as escolhas. Parabéns eu digo, porque imagina os coitadinhos que estão lá do outro lado da vida, né? Esperando a oportunidade. Mas, né? Cada um com as suas escolhas, meus queridos. Não estamos aqui para julgar. Entende? Então, queridos, ninguém... É bem provável, a grande maioria aqui pediu de joelho, sim, para estar aqui na Terra. Vamos aproveitar essa oportunidade. Vamos promover esse processo de autoconhecimento e começar o nosso processo de reforma íntima, de trabalho, de reformar aquilo que não está legal, de melhorar aquilo que precisa ser melhorado, de desenvolver virtudes que ainda são flashes dentro de nós. Vamos aprender a amar incondicionalmente. Amar sem colocar rótulos, sem colocar sublinha, tá? Sem colocar aspas, não. Não amar só aqueles que nós chamamos de família, porque a família é universal. Vamos amar de todo o nosso coração. Aliás, que dia que é hoje? Hoje é 1º de dezembro. Daqui 24 dias, pelas convenções, celebramos a chegada, há pouco mais de 2000 anos, do presente maravilhoso de Jesus na Terra. Esse exemplo maior, o nosso grande guia e modelo. Olha só, se mire no exemplo do Mestre, sempre. O que Jesus faria, diante de qualquer circunstância. Se essa reforma íntima está difícil, porque passa por um cunhado e uma sogra complicada. Se essa reforma está difícil, porque minha esposa é complicada, ela exige muito de mim, ou meu marido não me entende, se reporte a Jesus. O que Jesus faria? Mas Jesus, esse ser excelsior, como eu vou me comparar a ele? Só vou lembrar de uma coisa do que ele falou. Sois deuses, podeis serem deuses, e fazer muito mais do que eu fiz. E aí? Se o Mestre já nos lembra disso, se o Mestre já nos dá essa possibilidade, então não se diminua não. Vamos lembrar então, gente, nesse fim de ano, né, que agora já começa a funilar, né, promover essa reflexão de como foi o nosso ano, de como tem sido a nossa vida, de como tem sido
oportunidade de estar aqui na terra, o que nós temos feito dela. A gente não sabe se... A certeza, estamos aqui. Por enquanto está todo mundo encarnado, estou vendo, né? Tá tudo, a não ser que alguém esteja catatônico, né? Desencarnado, mas enfim, estamos todos aqui. Certeza do minuto seguinte? Nenhuma. Nenhuma. Assim é a vida. Então vamos tentar aproveitar o máximo que a gente puder na sua plenitude. Porque somos também trabalhadores da última hora. Somos sim, queridos, somos os trabalhadores da última hora. Se acham que isso é exagero, ao menos encarem isso como uma realidade em suas vidas. Porque nós não temos mais certeza do porvir, do que nos espera. Quer ter alguma ideia do que te espera, irmão? Meu amigo? Promova o teu autoconhecimento. Veja o que você tem feito de sua vida. Tem amado mais? Tem perdoado mais? Você tem sido mais luz ou trevas? Você tem consolado mais? Auxiliado? Como está a tua vida com o teu próximo? Porque o teu próximo, ele que te provoca a mostrar quem você é. O teu próximo que faz que as tuas máscaras caiam. Às vezes a gente tem a máscara de bonzinho, de bom samaritano, como fala, né? Por fora, né? Eu não lembro bem se tinha, acho que é vaso em branco, coisa e tal, por dentro está tudo estragado, né? Eu não lembro bem como é que é a fala, mas é por aí mesmo. Somos muita aparência, né? Muito verniz, muita máscara. Temos que começar a entendermos quem nós somos, vermos as nossas fraquezas, trabalharmos elas. Quer melhor que o próximo? Nosso vizinho, nossa família, nossos filhos, nosso colega de trabalho. Porque é fácil amar quem nos ama, não é? É facinho demais, gente. É muito fácil. Agora eu quero ver aquele que te prova, aquele que te provoca, aquele que dia a dia está lá, ó, te apurrinhando. E você tem que amar, viu? Porque é assim que tem que ser. Não é diferente, não. Cada dia um pouquinho. Do dia para a noite isso não vai acontecer, a gente sabe. Somos trabalhadores da última hora, meus queridos. A gente não sabe como é que vai ser o futuro. Fato. A gente não sabe se vai estar na próxima encarnação aqui na Terra. Nos dá um certo norte, uma certa bússola, o que nós temos feito hoje aqui na Terra. Não se iludam. Não há garantia nenhuma nisso. Porque nós sabemos o que se passa aqui dentro, em nossos corações. Até o bem que nós fazemos, ele flui cheio de amor de nós, ou ele é apenas um assinar de cheques? As palavras bonitas de conforto, elas são apenas convenções sociais, ou elas são repletas de oração, de sentimento de transformação e melhoria para o outro? Porque a gente pode se esconder de todo mundo, menos de nós mesmos e de Deus. Pensem sobre isso. Somos esse trabalhador da última hora, queridos. E essa transformação acontecerá. Se nós promovermos esse trabalho de autoconhecimento, de entendermos quem nós somos, o que fazemos aqui na Terra, das nossas mazelas, das nossas dificuldades. A nossa vida melhorará. Há um sentido assim, eu não lembro bem, me perdoe, quem é da área de exatas vai dizer, né? Mas tem PA e PG, né? Ela melhorará vertiginosamente se nós começarmos esse trabalho de reforma íntima. Melhorará sim. Imagina, mas nessa vida ainda nem tanto, Oswaldo, mas imagina, a gente está semeando para as próximas reencarnações. A espiritualidade também trabalha assim. Você acha que alguns mensageiros e alguns acontecimentos históricos que estão sendo disseminados mundo afora, é para melhoria, para nós vermos agora? Não. É Deus semeando na terra. Só que Ele precisa de terra fértil. Nós somos a terra fértil. Se assim o quisermos. Se assim o quisermos. Mas enfim, queridos, a conversa está boa. É muito bom sempre poder falar da doutrina, falar de Jesus. Mas agora é hora de falar tchau.
de mandar um beijo para todos, de desejar, meio que adiantado, né? Mas boas festas a todos. Lembrando que Natal nos evoca sentimentos mais elevados do que do consumo, nos evoca a ideia de Jesus, de amor, de transformação, de renascimento, e que possamos então nesses próximos 30 dias, que antecedem o fim do ano, promover esse trabalho de autoconhecimento, de início de um trabalho de reforma íntima, de compreensão que somos trabalhadores da última hora, que portanto devemos aproveitar esse momento, esses dias, essa encarnação, para que dias melhores venham no futuro, para que o reino de Deus seja implantado na terra, a começar em cada um de nós, em nosso lar. Muito obrigado, que a paz de Deus alcance a todos.